Nessa semana de conscientização e combate ao trabalho escravo, órgãos de fiscalização reforçaram ações para coibir o crime aqui no Distrito Federal. A Polícia Rodoviária Federal está orientando motoristas sobre como reconhecer o trabalho escravo. Vídeos e palestras nos postos das BRs 020 e 70 ajudam no esclarecimento sobre a violação dos direitos do trabalhador. No ano passado, o combate ao trabalho escravo resgatou 1.723 trabalhadores em todo o país, mais do que o dobro de 2017. A Superintendência Regional do Trabalho, que atua no DF e em parte de Goiás, fez 2 grandes operações em 2018. A primeira em janeiro, com a libertação de 5 homens que trabalhavam em condições degradantes numa mineradora em Cavalcante, Goiás. Eles dormiam no meio do mato, num alojamento improvisado. Em agosto, 87 trabalhadores rurais foram resgatados de uma fazenda de café em Sítio da Abadia, também em Goiás. Os fiscais encontraram colchões velhos e rasgados que eram usados pelos trabalhadores para dormir. A cozinha era improvisada e sem higiene, e o espaço também era usado como dormitório. A comida também era feita no meio do campo. Como não existia refeitório, os trabalhadores almoçavam em qualquer lugar. Alguns buscavam sombra embaixo do caminhão. Quem não encontrava uma sombra tinha que enfrentar o sol quente. Na fazenda também foi constatado que eles eram expostos a agrotóxicos sem qualquer equipamento de proteção. E o transporte do alojamento até a lavoura era feito neste ônibus velho e no caminhão baú. Em dezembro de 2016, quando a polícia abriu o baú deste outro caminhão, na beira da BR-080, não encontrou só mercadoria, encontrou trabalhadores. Vai descendo aí. Ao todo, 15 homens. Todos eram do Nordeste e vendiam panelas nas ruas do DF. Segundo relatos da polícia, eles só comiam, tomavam banho e recebiam dinheiro se conseguissem vender mais de R$55 por dia. Após o flagrante, os homens foram levados para a central de acolhimento da Sedeste. Já o motorista do caminhão foi levado para a Polícia Federal, onde foi investigado por trabalho análogo a de escravo. Para chegar até os pontos de exploração, os auditores trabalham com equipes de investigação e principalmente por denúncias. Temos um serviço de inteligência, temos uma equipe para planejar essas ações fiscais, mas talvez a maioria dessas ações ainda são provenientes de denúncias de trabalhadores, né? Tratar o trabalhador como objeto só para obter lucro é uma condição que caracteriza o trabalho escravo. Mas as situações mais comuns flagradas pelos auditores fiscais são, por exemplo, não pagar o salário mínimo, expor a pessoa a condições de trabalho subhumanas, com alojamentos sem higiene, conforto e com pouca alimentação. Tem também os casos em que o trabalhador ainda se submete a atividade de risco sem o uso de equipamentos de segurança. Há também situações em que a liberdade é controlada com vigilância ostensiva, com aliciamento de trabalhadores. Para este especialista, o aumento de resgate está ligado principalmente às denúncias. Nós tivemos um aumento do número de denúncias em 2018 e isso também é significativo. Nós tivemos uma condição de apurar essas denúncias, né? E isso também é significativo. O poder público não consegue se movimentar se não for em conjunto com a sociedade civil organizada. Bom, para a gente ampliar esse tema aqui no Bom Dia, e para você saber como denunciar também o trabalho escravo, a gente convidou o Procurador Regional do Ministério Público do Trabalho, Fábio Leal Cardoso. Muito bom dia. Bom dia, Porto Novo. Muito obrigado pela sua atenção aqui com a gente. Tema tremendamente importante. Bom, primeiro vamos caracterizar o que é o trabalho escravo, porque não é toda condição abusiva que configura trabalho escravo, né? Exatamente. Não é qualquer descumprimento da legislação trabalhista que irá caracterizar o trabalho escravo. Hoje a gente trabalha com o conceito do trabalho escravo contemporâneo, né? Que a gente tem que traçar uma linha divisória entre o histórico trabalho escravo da época do Império, que tinha um outro perfil completamente diferente, no qual o escravo, primeiro que era uma atividade lícita, reconhecida pelo direito, né? Exato. E hoje é proibido e constitui até crime, além dos ilícitos trabalhistas e cíveis, né? Aquela pessoa que explora o trabalho análogo ao de escravo, por isso que é análogo, né? Porque o trabalho escravo era lícito. Ele está sujeito, inclusive, a uma ação criminal. E no trabalho escravo existem alguns requisitos para que ele seja caracterizado. Como eu disse, não é qualquer violação de direito trabalhista.
Geralmente o trabalhador ele fica preso a um sistema de dívida, né? Uma servidão por dívidas, que a gente chama de truck system, ou sistema do barracão, que o trabalhador é obrigado a consumir produtos, né, num armazém. Certo. E esses produtos geralmente são sobrefaturados, são superfaturados, e inclusive as ferramentas de trabalho, a lima, as foices, são cobradas desse trabalhador, a hospedagem. Muitas vezes quando ele se desloca, porque também tem outra característica que eu tenho que abordar aqui, que geralmente o trabalho escravo rural, o foco dele é mais no norte do país. Pará, Maranhão, norte do Tocantins, né? Regiões de dificílimo acesso, o trabalhador fica isolado geograficamente, ele não tem condições de se ausentar, né? Seja porque ele está numa região que não tem transporte, e seja porque ele está preso a um sistema de servidão por dívidas. Ele trabalha por produção, certo? E as cotas diárias deles, para ele atingir o mínimo para ele ganhar algum dinheiro, são elevadíssimas. E aí ele também é sujeito ao que a gente chama de jornada exaustiva. Ele tem que trabalhar 14, 16 horas por dia para fazer a produção diária dele. Só que ele já está devendo o transporte, que também tem outra característica. Ele é aliciado em outros estados da federação e levado para essas regiões. Perfeito. Ele já vai devendo a passagem, às vezes ele já vai devendo a posada, e chega lá, ele tem que comprar sabonete, ele tem que comprar barbeador, às vezes o próprio fazendeiro cobra a foice, a lima para ele afiar a foice. E ele entra numa roda de servidão por dívidas que é difícil dele se libertar, ele acaba ficando lá, né? Pois é, acaba ficando... E também tem o que foi demonstrado aí na matéria, que são as péssimas condições de alojamento, né? É um barracão mesmo, um barracão sem instalação sanitária, sem refeitório, sem as mínimas condições de sobrevivência para o ser humano. Ali ele está sujeito a uma série de doenças. Claro. Enfim, é uma situação muito triste e muito degradante. Então, a gente tem que fazer essa diferença. No trabalho escravo do tempo do Império, o trabalhador era até mais bem tratado, por incrível que pareça, porque o escravo do Império, ele tinha um valor econômico. Ele era vendido, ele era uma mercadoria. Por mais absurdo que pareça, o senhor do escravo ainda tinha um interesse em que ele continuasse forte, pelo menos. Porque ele tinha que ser bem alimentado, porque ele trabalhava com a força física, não é? Claro. E ele tinha um valor, ele podia ser vendido. Tanto é que os ricos tinham muitos escravos, né? Sim. Quanto mais rico, um dos sinais exteriores de riqueza era o número de escravos, né? Hoje não, hoje morreu em terra. Hoje não, porque o que acontece? Esses períodos de exploração são curtos, 3 a 6 meses. Esses trabalhadores são totalmente descartáveis. Claro. Chega um momento que eles não precisam mais, eles pegam outros. Jogam lá numa vala e acabou. E nessa condição que foi demonstrada aí. Bom, como é que está o DF hoje em termos de denúncias? Bom, os números de trabalho escravo aqui no DF são absolutamente significantes, Portanova. Para você ter uma ideia, existem 2 estados da federação que não registraram nenhum resgate de trabalhador em condição análoga a de escravo. Distrito Federal e Sergipe. Certo. Né? Então, 0, ou seja, nenhum trabalhador foi resgatado. Porque quando a fiscalização chega em conta uma situação dessa, ela tem que imediatamente tirar o trabalhador dali, porque ele está correndo risco de saúde, risco às vezes até de vida. Claro. Então tem que tirar o que a gente chama de resgate. Ele é resgatado e aí o empregador, ele é às vezes processado, às vezes acorda para pagar as verbas rescisórias, não é? Certo. E é também deferido a ele o seguro-desemprego. E muitas vezes ele está sendo vigiado por gente armada, até porque ele é um devedor do patrão. Exatamente. Bom, tem perguntas chegando. Olha só, vamos dar uma orientação aqui, porque o Onildo diz que quer denunciar trabalho escravo na construção civil em Águas Lindas, de Goiás. Bom, a gente não sabe exatamente que condições são essas, nem se vai configurar exatamente uma condição de trabalho análogo à escravidão, mas como é que pode fazer denúncia? Bom, Águas Lindas é Goiás, né? Então ali já é jurisdição da Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região, mas ele pode encaminhar a denúncia através da internet para o site da Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região, ou até da 10ª Região, que aqui
Distrito Federal e Tocantins, que é PRT 1010.mpt.mp.br. Certo. Ele também pode se dirigir à Procuradoria, a Procuradoria aqui em Brasília, na 513 Norte, não é? E fazer uma denúncia que é reduzida a termo, enfim, ele pode ser pessoalmente ou através do e-mail. Tem um site lá, tem um campo lá no site para fazer denúncia, né? Obviamente que se não configurar o trabalho escravo, com essas características que eu falei aqui anteriormente, vai configurar outras violações à legislação trabalhista que vai ser igualmente investigada, independentemente de que se caracterize, existe a atuação dos órgãos de fiscalização e, se for uma questão coletiva, pode até haver o ajuizamento de ações coletivas. Interessante isso que o senhor está colocando, porque a Rita disse que trabalhava como doméstica durante 3 anos, aí não foi registrada a carteira, junto ao Ministério do Trabalho, também tinha que pagar a passagem do próprio bolso. E não é uma condição análoga à escravidão, mas também cabe denúncia. Cabe denúncia, cabe vai ter fiscalização e aí o problema vai ser encaminhado. O Francisco diz o seguinte, Francisco Marques, assim como essas condições degradantes de trabalho flagradas, existem outras. E nas renomadas empresas de Brasília, onde a segurança do trabalho é ignorada, acaba sendo ignorada, cadê a fiscalização nas empresas? Só para a gente encerrar, a fiscalização normalmente ela é permanente ou ela depende de ser provocada, de denúncia? Não, existem as duas situações, né? Ela é provocada através de denúncias. É importante que as pessoas denunciem, seja ao Ministério Público do Trabalho, seja ao Ministério do Trabalho, até o Disque 100. Se ligar para o Disque 100, essa denúncia chega para a gente de alguma forma, né? E também tem a programação que é feita através de uma atividade de inteligência que procura se antecipar, né? Fazer um trabalho preventivo e ela é permanente. No caso do trabalho escravo, acontecem operações todo mês. Esse ano já aconteceram 6 operações de trabalho escravo no Brasil com alguns resgates. Perfeito. Bom, tem só um registro aqui. Sadam Ferreira diz que isso acontece muito nas regiões do Lago Sul e Lago Norte. Já vi muitas pessoas passarem por essa situação. Não é nenhuma novidade no Brasil tudo isso. O senhor disse que o DF tem caso do trabalho especificamente análogo à escravidão, é muito pequeno, né? Mas as denúncias podem ser encaminhadas aí para as autoridades. De qualquer maneira, eu agradeço muito a sua presença. Muito obrigado. Claro que tem mais perguntas chegando, a gente nunca consegue atender todas, mas o tema fica em aberto, a gente volta no futuro próximo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom dia, até a próxima.